Todos nós, a partir do nascimento, passamos a imitar outras pessoas. Nós passamos a imitar nossos pais na maneira que eles comem. Nós aprendemos a andar, aprendemos a falar por copiar nossos pais, nossos irmãos mais velhos. E durante toda a nossa vida, há uma tendência natural de nós imitarmos, copiarmos as pessoas que estão à nossa volta. Isso é algo normal, porque nós gostamos de estar em grupo. O ser humano é uma criatura sociável. Não gostamos de estar junto com aqueles, principalmente com aqueles que compartilham das mesmas ideias, das mesmas opiniões. Por exemplo, aqueles que gostam de jogar futebol, gostam de outros que também gostam de futebol. Talvez se você goste de música, você compartilha a sua opinião e as suas ideias, você tem bom contato com aqueles que também gostam de música. E se você é interessada talvez em comida, certamente já trocou uma receita com outra pessoa que também gosta de cozinhar. Então isso é algo natural, nós termos um bom contato com outras pessoas. Isso é benéfico, amplia os nossos horizontes, o nosso entendimento, a nossa capacidade de compreender informações, retê-las. Mas o problema maior que nós enfrentamos hoje é que, de um modo geral, o comportamento, as ideias, os pensamentos das pessoas, do modo em geral, são contra os valores morais e os padrões estabelecidos por Deus. E nós precisamos tomar cuidado, então, com isso. Precisamos ser, conforme o tema desse discurso, diferentes. Precisamos analisar porque os padrões de Deus são muito superiores aos padrões que as pessoas têm no mundo hoje. Os valores que as pessoas defendem são contrários aos valores de Deus. E, do modo geral, todos sofrem pressões para ser aceito. O jovem, ele sofre pressão lá na escola para ser aceito pelos colegas, até mesmo quando os colegas pressionam ele a fazer coisas erradas. Às vezes ele é induzido a fazer algo errado porque ele quer ser aceito pela maioria das pessoas. E isso não só acontece com os jovens, não. Isso acontece também com os adultos no local de trabalho. Nós temos pressão na vizinhança, há pressão também de tomar partido em coisas governamentais e assim por diante. Mas precisamos nos lembrar que os padrões de Deus são maiores e segui-los vai ser benéfico para cada um de nós. E quando nós passamos a entender isso, nós abandonamos esse contato, por assim dizer, por ser pessoas diferentes. É interessante que a Bíblia lá no passado já falava a respeito desses comportamentos que são bem aparentes hoje. Pegue o exemplar da sua Bíblia, o físico ou talvez o seu exemplar digital, e abra lá na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 2 e 3, e notem aí o que o apóstolo deixou registrado que serve para nós. 1 Pedro 4, 2 e 3, e mantenham suas Bíblias abertas aí. A fim de viver o resto do seu tempo na carne, não mais para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Pois no passado, vocês gastavam tempo suficiente fazendo a vontade das nações, quando vocês viviam em conduta insolente, em paixões desenfreadas, em embriaguez, em festas descontroladas, em bebedeiras e em idolatrias ilícitas. Notem que o apóstolo falou que, olha, no passado tinham certos comportamentos ou certos padrões, principalmente morais, que anteriormente vocês viviam. Mas agora houve uma mudança. Você não, por se tornar uma pessoa diferente, você não acompanha mais nessas atitudes. E sabe o que acontece então? Olha o versículo 4.
Eles ficam intrigados, porque vocês não continuam a correr com eles no mesmo proceder decadente de devassidão, e por isso falam mal de vocês. Por o cristão não acompanhar mais esse padrão, o que acontece? Do modo geral, o mundo critica, zomba das atitudes de um jovem que mantém a lealdade na escola, de um cristão que é honesto no serviço. Então, isso pode acontecer, mas como cristãos queremos ser pessoas diferentes, desejamos ser pessoas diferentes. E é interessante que desde lá no passado, Jeová já conduzia a sua nação ou o seu povo de um modo diferente. Eles eram identificados como diferente das nações que estavam à sua volta. Quando a nação de Israel foi levada à terra prometida, eles eram um povo separado, apartado. A própria ordem de Jeová é que eles ficassem separados, eles não deviam participar nas mesmas atitudes, nos mesmos comportamentos das nações vizinhas. E é interessante que até mesmo na roupa deles deveria ter um sinal, algo que ia identificá-los, facilmente eles seriam vistos como diferentes. Querem ver? Abram sua Bíblia lá em Números, capítulo 15. Números, capítulo 15, versículos do 38 ao 41. Números 15, do 38 ao 41. Diz assim: diga aos israelitas que eles devem fazer franjas nas barras das suas roupas, por todas as suas gerações, e que devem pôr um cordão azul por cima das franjas da barra. Vocês devem ter essas franjas nas suas roupas, para que, ao vê-las, se lembre de todos os mandamentos de Jeová e que lhes obedeçam. Vocês não devem seguir o seu coração e os seus olhos, que estão levando vocês à prostituição espiritual. Isso os ajudará a se lembrar de todos os meus mandamentos, e vocês lhe obedecerão e serão santos para o seu Deus. Eu sou Jeová, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou Jeová, seu Deus. Notem que a nação tinha que usar na sua roupa, nas franjas, uma identificação. E isso não era para os outros povos, era para servir, conforme destaca aí no versículo 39 e no 40, era para lembrar eles de que eles eram um povo separado. A hora que eles observassem, alguém com as franjas e com o cordão azul, isso ia identificá-los como israelitas, como um povo diferente. Mas, e será que isso só aconteceu com o povo de Jeová lá no passado? E na época do primeiro século, também havia identificação de os cristãos serem diferentes dos outros povos? Os cristãos do primeiro século também também buscavam os ensinamentos de Cristo, e não faziam parte do mundo. Então eles eram distintos. Eles eram tão distintos que os outros povos deram até um nome para eles. Sabe qual nome é esse? Abra lá em Atos, capítulo 9, versículo 2. Atos 9, o versículo é o 2. Ele pediu cartas dirigidas às sinagogas em Damasco, a fim de que pudessem levar amarrados para Jerusalém todos os que encontrasse que pertenciam ao caminho, tanto homens como mulheres. Então, os primeiros cristãos que estavam seguindo os passos de Cristo lá, eles eram conhecidos de uma forma geral pelas pessoas, aqueles que pertenciam ao caminho. Pode ver que a palavra caminho está até em letra maiúscula aí, porque já era uma marca registrada. Eles já eram conhecidos dessa forma. Isso os identificava como um povo apartado, diferente dos demais. Eles eram amplamente conhecidos. E conforme o texto menciona aqui, está falando sobre Saulo. Ele pediu cartas para prender, para perseguir os primeiros cristãos, que eram conhecidos então como o caminho. Será que isso também se aplica para os cristãos odiernos?
Os cristãos também de hoje também são perseguidos. Eles também, por serem diferentes, porque eles se esforçam em levar o nome de Deus, se esforçam em obedecer às orientações, eles procuram ser sem manchas no mundo, e essa diferença é óbvia para os observadores sinceros. Facilmente nós notamos na comunidade como as pessoas nos identificam rapidamente pela nossa maneira de ser, pelo nosso comportamento. Como discípulos de Jesus Cristo, devemos esforçar-nos em pensar e em agir em harmonia com as instruções e com as normas cristãs. Quando fazemos isso, nós somos então pessoas diferentes. E queremos realmente ser identificados como pessoas diferentes. Isto não quer dizer que nós vamos viver isolados. Precisamos separar essa informação. Nós não vamos viver isolados ou virarmos eremitas, pessoas que não querem ter contato com outras pessoas, querem ficar apartados, afastados. Não é este o caso. Não é isto. Ao contrário, como discípulos de Jesus, nós somos enviados ao mundo para ajudar as outras pessoas a conhecer a verdade. Jesus Cristo até mencionou lá em Mateus capítulo 5, que vocês são a luz do mundo. E notem como essas palavras são semelhantes às palavras que o apóstolo Paulo falou em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2, 15. Para que venham a ser irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus, sem defeito no meio de uma geração pervertida e corrompida, no meio da qual vocês estão brilhando como iluminadores no mundo. Então notem que não era o cristão ser diferente, não significaria que ele estaria apartado ou separado do mundo. Na realidade, ele ia transmitir as verdades, eles seriam iluminadores. E para que isso ocorra, eles precisavam estar no meio, aqui estava no meio dessa geração pervertida. Mas não é porque estar no meio que vai ser semelhante a eles. Mas essa questão de suportar a pressão e não se deixar levar pela pressão de colegas e dos padrões que as pessoas têm no mundo, não é algo fácil não, é algo difícil de lidarmos. É interessante que até o apóstolo Pedro, ele sucumbiu à pressão de colegas. Certa ocasião, quando ele se achava em Antioquia, aí outros cristãos de outra região veio até a Antioquia, onde ele estava, e antes disso ele se associava com os cristãos, com aqueles cristãos que não eram judeus. Ele se associava com aqueles que se tornaram cristãos, mas eram de outros povos. Ele tinha uma associação normal. Mas quando veio esses outros que eram judeus, o apóstolo Pedro, alguém maduro, alguém com uma certa idade, aí ele ficou meio acanhado, ele ficou pensando assim, o que vão pensar de mim por eu estar me associando com esses cristãos que não são judeus? E ele se afastou, ele se distanciou desses outros irmãos então. Talvez ele tenha pensado assim, eu vou ceder um pouco agora, eu vou me afastar deles, depois que eles forem embora eu volto a me associar com eles novamente. Notem que o conceito do apóstolo Pedro naquele momento estava errado. E conforme podemos ver o relato da Bíblia, depois ele foi fortemente corrigido pelo apóstolo Paulo. Então, essa menção da Bíblia mostra como é fácil nós cedermos às pressões de outras pessoas. Nós precisamos estar atentos para que isso não ocorra com nenhum de nós. Conheça a Jeová e aprenda a vê-lo como seu amigo. Isso vai ajudar muito você a ser uma pessoa diferente. Procure a companhia daqueles que seguem as mesmas elevadas normas de moral que você. Se você se associar, lembra que nós falamos que é normal a gente se associar com aquele grupo de pessoas que gostamos? Se você se associar com pessoas que têm boa moral, que seguem os padrões de Jeová, isso vai facilitar você aprender deles e também ser pessoas diferentes. Especialmente os jovens devem seguir essas orientações, porque é muito fácil, talvez um jovem, vamos falar um pouquinho mais diretamente com os jovens agora, é muito fácil um jovem falar assim, não, mas eu sei os padrões de Jeová, e eu não vou ceder não,
É muito fácil. Mas existe uma diferença entre saber o que é certo e fazer o que é certo. Por exemplo, o que um jovem faria numa situação como essa? Um de seus colegas lhe oferece um cigarro na frente de todos os demais. Todos ficam olhando para você. Todos estão esperando o que você fará. Uma outra situação. As garotas na escola conversam sobre sexo com seus namorados. Uma das garotas talvez pergunte para uma jovem: será que você ainda é virgem? Como se sair numa situação dessa? Uma outra situação. Você queria usar um vestido parecido com o das suas colegas de escola, mas a sua mãe acha que é curto demais. A roupa que ela insiste que você use não combina com as suas colegas de escola. Daí uma das suas colegas lhe dá uma sugestão: por que você não economiza dinheiro do lanche e compra algo que você deseja? Sua mãe nem precisa saber, você simplesmente deixa no armário da escola. Todas essas são situações que não são fáceis de enfrentar. Mas se você tiver receio de dizer não aos seus colegas, acabará dizendo não a si mesmo, e aos seus padrões, e aos seus pais, e até mesmo vai dizer não para Jeová. Como você pode ser bem-sucedido à face de situações semelhantes a essa? Primeiro de tudo, estabeleça uma boa amizade com aqueles que servem a Jeová. Escute o conselho de Provérbios 13:20. Vamos ler? Notem, jovem, como esse conselho se encaixa bem nessa questão. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Quem anda com sábios se tornará sábio, mas quem se ajunta com tolos acabará mal. Preste atenção, jovem, nesses outros colegas que muitas vezes, pelas suas decisões, acabam sendo expulsos da escola, acabam sendo advertidos pelos professores, pelos inspetores, pelos diretores. Se colocam em situações que prejudicam eles agora e também no futuro. Então é importante você tomar uma boa posição desde já. Isso vai protegê-lo, vai ser algo que vai ser benéfico para você. Se identifique rapidamente como uma testemunha de Jeová. Certamente aqueles que gostam de fazer pressão, facilmente vão abandoná-lo. Não vão querer ter contato. E busque o contato daqueles que podem exercer uma influência positiva sobre você. Você vai poupar pesares por escapar, então, da pressão desses colegas de escola. É claro que ser diferente nem sempre é fácil. Precisa de esforço, mas pare para pensar um pouquinho. Ser diferente faz sentido, quando uma pessoa tem um objetivo na vida. Pense, por exemplo, num atleta olímpico. Imagine um atleta olímpico. Ele precisa ser diferente dos demais colegas para ele chegar no nível que ele precisa para competir numa Olimpíada. Ele vai ter que deixar de fazer muitas coisas que gosta, de acompanhar os seus colegas em certas atividades, porque ele tem que se dedicar na questão da alimentação e no treinamento, se ele quiser atingir o seu objetivo. Mas foi exatamente o fato dele estar disposto a ser diferente dos seus amigos que permite que ele atinja o seu objetivo, talvez de alcançar uma medalha. Porque se ele acompanhasse os colegas, jamais isso iria acontecer. Aplicando isso de uma maneira geral para todos, o mundo tem um ponto de vista míope com relação à vida. Eles querem aproveitar a vida ao máximo agora, sem uma perspectiva futura. Enquanto nós, cristãos, queremos seguir os padrões de Jeová porque temos uma perspectiva, temos um objetivo. E esse objetivo vai beneficiar a todos aqueles que seguem de perto as suas orientações. Quais são alguns campos, então, que os cristãos eles têm que estar atentos? Quais são alguns campos? Por exemplo, os cristãos não correm atrás do materialismo.
não tem objetivos materialistas. Enquanto a maior parte da humanidade, não importa a que preço, quer crescer, nem que tenha que prejudicar outras pessoas, nem que tenha que fazer algo desonesto, nem que tenha que tirar proveito de outras pessoas. Os cristãos não fazem pleno uso do mundo. Eles dão mais valor às coisas espirituais, porque eles sabem que esse mundo, dentro em breve, vai desaparecer. Cada um de nós talvez possa perguntar: que carreira eu estou seguindo? Poderia eu ter mais alvos espirituais? Será que eu poderia fazer mais, me empenhar mais? Isso vai ser de grande ajuda. Um outro campo também é que os cristãos não são amantes de prazeres. Também há uma corrida desenfreada hoje das pessoas para buscar satisfação imediata. Eles querem entretenimento, recreação a todo tempo. O foco da vida é esse. Mas e nós? Será que o nosso foco na vida é esse também? Note o conselho aqui de 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios capítulo 10, 31. Notem que esse conselho vai falar que você pode fazer outras coisas também. Mas olhe com que objetivo. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam todas as coisas para a glória de Deus. Então, estabeleça os seus alvos da melhor maneira possível. Não estabeleça alvos apenas em querer recreação, entretenimento a todo custo. Porque não é só uma questão de ser certo ou errado. Também está envolvido o tempo, mesmo sendo um entretenimento, uma recreação sadia, será que o tempo que você gasta com isso é demasiado? Então, os jovens, e não só os jovens, os adultos também precisam tomar cuidado com essa questão das recreações e dos entretenimentos. Os cristãos também seguem as normas de moral sadias que vêm de Jeová. O mundo está degenerado no campo moral. Os valores de hoje estão deturpados. Coisas que eram erradas há algumas décadas, ou há uma década atrás, hoje são aceitos, defendidos, divulgados, e ainda existem leis hoje que ainda diz que é discriminação. Então, nós como cristãos precisamos seguir os padrões da Bíblia. Isso inclui danças, músicas, tudo que pode estimular para um proceder de moral baixa. Mas isso tudo é aceitável pelo mundo hoje. Basta ouvir as letras das músicas hoje. Se analisarmos toda a conotação delas, na maioria delas, lógico, não todas, mas a maioria delas, inclina-se para práticas imorais, coisas degradantes. Os cristãos também têm de ser diferentes no modo de se arrumar, de se vestir. Nós já mencionamos lá que lá no passado, os israelitas, eles tinham uma vestimenta que os identificava. Mas a maneira que nós nos vestimos pode nos identificar. É interessante que um profeta do passado, ele foi identificado pela sua vestimenta. Quer saber que profeta é esse? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1, versículos 7 e 8. Em vista disso, o rei lhes perguntou: como era o homem que veio ao encontro de vocês e lhe disse essas palavras? Eles disseram: o homem vestia um manto de pelos e tinha um cinto de couro na cintura. Ele disse imediatamente: era Elias, o tisbita. Só pela descrição da vestimenta, eles conseguiram, aquele rei conseguiu identificar quem eles tinham visto, que mandou trazer aquela mensagem, só pela vestimenta. Então isso mostra que a roupa que nós usamos, ela também transmite uma boa ou uma má impressão. Vai depender da maneira como nos vestimos. A roupa pode mostrar consciência, estabilidade, elevados padrões de moral. Ou pode revelar o contrário. Pode revelar brados de rebelião, descontentamento. Pode servir até para fazer outros tropeçar.
Se os pais perceberem que seus filhos estão sendo influenciados pelo espírito do mundo, na maneira que se vestem e se arrumam, deve se esforçar a tocar o coração de seus filhos para ajudá-los a compreender a necessidade de mudar. Notem que, nas muitas informações que nós estamos tendo recentemente, está mostrando como os pais tocaram o coração e não obrigá-los. Porque obrigar alguém a fazer algo que nós queiramos que a pessoa faça, dificilmente convence. Dificilmente. Quando a gente quer forçar alguém, ou um pai e uma mãe quer forçar um filho a fazer algo, dificilmente isso dá bons resultados. Precisa convencê-lo de que aquela decisão, aquela atitude é a melhor a ser tomada. Os próprios pais também devem dar exemplo nessa questão. A modéstia nos protegerá deste mundo maldoso separado de Deus. Teremos muitas bênçãos de seguir as normas cristãs. Quando nós seguirmos os padrões de Deus, nós somos beneficiados. Cabe bem uma ilustração, talvez os mais velhos até já vão lembrar, mas ela encaixa-se bem nessa questão aqui. Conta-se que certa vez, num circo, na época que tinha animais, os circos de hoje não é mais permitido animais, o leão havia escapado. Quando eles estavam lá no desenrolar lá das sessões do circo, e o leão escapou e começou a atacar as pessoas. Um chefe de família pegou prontamente a sua família, seus filhos e sua esposa, observou uma jaula aberta, entrou dentro dela e fechou a porta. Bom, o pai entendeu que aquela jaula, naquele momento, servia de proteção. Ele ajudou a sua esposa e os seus filhos a entender que aquelas barras de ferro não eram restritivas, e sim protetivas. Algo também acontece com nós em sentido espiritual. Será que nós encaramos as diretrizes de Jeová, as orientações, como restritivas, punitivas, ou encaramos como protetivas? Elas nos protegem. O pai ensinou seus filhos a encarar aquilo como proteção do leão que estava solto. Nós também temos, em sentido espiritual, um leão, que é Satanás, o diabo, que está solto, procurando devorar as pessoas. E somos beneficiados por pensar que as instruções de moral, as orientações, são para a nossa proteção, vai nos proteger. Depois que o leão foi preso, aquela família conseguiu sair daquela situação. Nós também, depois que Satanás, o diabo, for preso, aí vamos ganhar um pouco mais de liberdade. Mas é importante nós seguirmos as normas e os padrões de Jeová. Se quisermos ter o favor e as bênçãos, então, temos de seguir, temos que ser diferentes das pessoas do mundo. Nunca se esqueça do texto de 1 João 2,17. Lá diz: o mundo está passando, e assim também o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Jeová permanece para sempre. Seguir as orientações de Deus para sermos diferentes do mundo nos beneficia por termos uma vida melhor agora, e teremos maiores benefícios no futuro ainda, quando Jeová nos recompensar com a vida eterna.